Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo para vocês a resenha das primeiras horas de jogo numa parceria especial com o site CFN Notícias do One Piece Odyssey, esse game de JRPG que chegou nos últimos dias finalmente em lançamento mundial para diversas plataformas e que é um das dezenas de jogos já lançados dessa franquia tão famosa de anime e mangá, que já conta com mais de 1000 capítulos, seja nos quadrinhos, seja no seriado de animação. E o que esse jogo traz de interessante pra gente? Pois bem, primeiramente estamos falando de um JRPG, isto é, diferente dos RPGs ocidentais, onde temos a ultra customização de personagens, isto é, você conseguir modificar e praticamente criar o seu próprio personagem de início e criar a sua aventura própria, explorando vários locais. Inclusive muitos RPGs ocidentais usam a questão de você criar territórios de forma semi-aleatória, e mesmo todo o conceito de mundo aberto que ficou tão em voga ultimamente graças ao Elden Ring. O One Piece, por ser um JRPG, ele tem um certo grau de você customizar sim seu personagem, vários segredinhos para explorar as áreas. No entanto, o foco dele é contar uma história interessante, desenvolvendo cada um dos personagens pré-existentes. No caso, você inicia tendo 7 membros da tripulação tradicional do grupo conhecido como Chapéu de Palha dos piratas do universo de One Piece, liderados pelo pirata com poder de se esticar feito borracha. Inclusive o próprio corpo dele é como se fosse feito de borracha, tanto que ele imune a ataques elétricos dentro do game. E mesmo o próprio nome do jogo ajuda você já a entrar de cara na aventura. Afinal, Odisseia não é apenas um nome que virou sinônimo de aventura, já que é um dos grandes clássicos da literatura, mas também uma das primeiras grandes obras sobre aventuras náuticas. No caso, na história original, seria do Odisseu tentando voltar para casa, e aqui não deixa de ser um pouquinho semelhante, já que os nossos heróis, eles caem dentro de uma ilha misteriosa, um navio destruído por uma tempestade, só que as memórias deles são parcialmente roubadas por uns habitantes com poderes misteriosos dentro dessa mesma ilha. Então você tem que tanto pegar e investigar os segredos por trás desse povo e dessa civilização misteriosa que construiu esse lugar. Ao mesmo tempo, existem momentos onde você vai ter que entrar dentro das suas próprias lembranças, revivendo parte das aventuras de várias jornadas distintas do One Piece, para poder pegar e recuperar essas memórias. E mesmo se você já assistiu, você não vai ter um senso apenas de repetição, já que existe a ideia de que a própria magia da ilha gera certas distorções das memórias, criando desafios para serem enfrentados lá dentro. E os poderes dos personagens estão bem respeitados. Então vamos falar um pouquinho da mecânica do jogo para a gente entender um pouco melhor como funciona. Aqui temos dois tipos de forma de você lidar com o ambiente. O primeiro deles é a forma de exploração tradicional, onde você escolhe um dos 7 personagens. Você tem sempre acesso à equipe inteira, mas você muda qual deles vai ficar aparecendo na tela, e cada um deles tem habilidades diferentes que permitem você explorar diferentes pontos do local. Por exemplo, o pirata Luffy, como ele é feito de borracha, ele consegue se esticar, então funciona como se tivesse sempre uma corda de longo alcance, no caso o próprio corpo dele, que permite fazer altas escaladas. O menorzinho, o Chopper, como ele é bem pequenininho, ele consegue pegar e entrar em locais cujas aberturas seriam diminutas demais para os outros personagens entrarem. Outros personagens ainda conseguem detectar objetos e tesouros escondidos que outros não conseguiriam. Então você vai aprendendo ao longo do jogo quais são as habilidades de cada personagem, em que cenário funciona melhor, para poder pegar e conseguir os seus segredos. Então você vai ter locais que você vai visitar mais de uma vez, justamente para conseguir, após aprender a usar a habilidade nova de um personagem, conseguir descobrir segredos novos desse local, ajudando inclusive a dar um tom levemente Metroidvania, mas sem ficar muito complexo, para você poder pegar e brincar ainda mais nessa jornada. Quando vemos a questão de combate, como é que ele funciona? Aqui
que nós temos os inimigos, principalmente monstros e bandidos, circulando na tela, e quando você encosta neles, começa o combate, entrando numa arena própria com um modo próprio de jogo, né? Sendo que isso possibilita tanto você escapar dos combates que você não quer, quanto também você pegar e ir atrás de adversários para poder pegar e surpreendê-los, tendo alguns bônus iniciais na hora por atacar primeiro ou atacar adversário de surpresa. Coisa que também pode acontecer se você for pego por um vilão que esteja correndo atrás de você, por exemplo, né? E o que ocorre? Aqui temos um RPG de turno, porém ele cria algumas, digamos, liberdades dentro da sua mecânica para deixar ele mais dinâmico, possibilitando assim que alguém que esteja mais acostumado com combates em tempo real de outros jogos não acabe ficando com a sensação de estar num jogo mais maçante, porque aqui você temos uma coisa mais de estratégia do que de habilidade manual, pois os dois recursos interessantes que ele coloca novo é a possibilidade de você escolher a qualquer momento qual é a ordem que seus personagens vão atacar. Então isso te dá uma liberdade legal. E a outra coisa também é que você pode pegar e mudar quais são os membros da tripulação que estão atacando. Mais precisamente, o seu time de combate sempre vai ser de 4 personagens, porém você tem um time de 7 pessoas. Então os membros da tripulação que estão participando do combate, você tem que selecionar apenas 4 deles, porém você pode mudá-los a qualquer momento durante o combate sem perder o turno por causa disso, né? A única coisa é que alguns personagens eles não são modificáveis, inclusive por causa que ou tem algum destaque dentro da trama, são meio que protagonistas dentro daquele arco da história, né? Ou porque o próprio personagem quer combater porque ele tem vontade de lutar, né? Ajudando a dar um tom, ajudando a manter inclusive todo o clima de comédia, de ação clássico do One Piece aqui dentro. E as animações de combate são extremamente bem feitas. Basicamente você está quase dentro de um anime interativo no processo. E para quem gosta de algo mais estratégico, nós temos ainda o fato de que, quando você iniciar o combate, os personagens estarão em diferentes posições na arena, o que dará determinadas vantagens para certos inimigos ou aliados, né? Assim como vai fazer com que certos inimigos priorizem o ataque a alguns dos seus aliados que estarão mais próximos. E existe golpes e movimentos que mudam tanto a posição do seu personagem, quanto são capazes de empurrar os adversários. Então você não precisa lidar isso para poder pegar e fazer os combates, porém, alguém que gosta de uma sacada mais estratégica vai utilizar isso para poder maximizar muito os seus combates e aumentar ainda mais sua diversão dentro do game, para quem busca alguma coisa mais elaborada também. Uma forma que você consegue agradar meio que gregos e tronianos dentro do mesmo jogo. Prosseguindo então, quando entramos na parte mais estética do jogo, nós vemos tanto a música quanto o visual sendo tanto fiéis ao anime, ao mesmo tempo que eles criam os cenários e estilos próprios das fases únicas que existem dentro daquele game. Inclusive, algumas trilhas sonoras e toques me fazem recordar um pouco o estilo de Dragon Quest e Final Fantasy, né? Ainda mais nas fases envolvendo mais exploração de subterrâneo, ao mesmo tempo que você não perde a essência de One Piece, daquela ação dinâmica extremamente caricata aqui dentro da história, né? Sendo que tudo é criado para dar o clima, e o design, ele realmente é muito bonito, conseguindo pegar o melhor da sua placa gráfica para poder pegar e gerar uma animação extremamente fluida, não apenas em questão de visual, mas na questão da própria movimentação dos personagens, seja nas cutscenes, seja nas situações de combate, ou seja na movimentação, interação normal dentro dos cenários, quando você está interagindo com eles. Isso tudo dentro de uma história que faz você tentar ir atrás de descobrir cada vez mais segredos, mais mistérios, conhecer cada vez mais a história por trás de cada um dos personagens, assim como tanto dos heróis quanto dos personagens novos, sejam vilões ou heróis, e saber se eles são heróis ou vilões, se são aliados mesmo, ou se estão fingindo só isso, na verdade, né? Para tentar conseguir pegar e descobrir o que está acontecendo do jogo. Ao mesmo tempo que nós não temos uma fase simplesmente tutorial de início, apesar de termos uma introdução que dá um clima geral para o jogo, mas sim, nós temos cada mecânica nova, com a possibilidade de você criar suas próprias comidas usando o cozinheiro, que é
um dos personagens integrantes da equipe, são apresentadas essas mecânicas pouco a pouco em diferentes situações, na verdade dando um acréscimo, trocadilho, um saborzinho novo na história, sempre você dizendo de saber, legal, qual vai ser a próxima mecânica a ser apresentada, ou que bom, temos esse segredo, essa técnica nova, como a gente pode explorar ela das mais diversas possibilidades, né? Então, tudo acaba tendo uma camadinha nova que é descoberta em cada fase, em cada momento, e você quer descobrir um pouquinho mais daquela história também. A grande dúvida é, será que se eu gosto do One Piece, eu vou gostar do jogo? Para que público esse jogo? Bem, para quem já joga JRPGs, o RPG ele é bem gostoso e fluido. E se você já assiste a série, talvez possa pegar alguns spoilers, mas não tão importantes, por causa, como eu disse, as memórias dos personagens estão modificadas, então não é exatamente a história da série que você vai jogar, mas realmente ele é ótimo para quem, se você é fã de animes de luta, se você é fã de One Piece ou você é fã de JRPG, nos três casos é um bom jogo para você. Sendo que se você não conhece nada da franquia, não tem problema, você também vai poder pegar e emergir lá dentro. Porém, a minha dica é que se você quiser emergir ainda mais no jogo, assistir também o filme East Blue, que ele faz um resumo dos 65 episódios, e não simplesmente compactando tudo, mas mostrando quase como se fosse contos de uma antologia de contos em anime, a história pessoal de cada um dos personagens da tripulação do Chapéu de Palha, que é comandado pelo pirata Luffy, que deseja ser o grande rei dos piratas nesse novo mundo de One Piece. E se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.